Bem-vindos ao canal Falando por Miniaturas, e hoje estamos aqui com esse Pontiac 1959 Wide Track. Estamos aqui com o Pontiac 1959 da Sunstar Platinum, ano 1959, para muitos aí o melhor ano de design da GM, né? É difícil falar qual que é o carro de 59 da GM que é mais bonito, porque os Chevy 59 eram bonitos, os Pontiacs eram bonitos, os Oldsmobiles eram bonitos, os Buicks eram incríveis, os Cadillacs com os rabos de peixe enorme. Mas hoje estamos falando aqui do Pontiac, né? Ano 59. Eu gosto de falar Pontiac, tem gente que fala Pontiac e os americanos falam Pontiac. Esse carro tem pouco tempo que está comigo. Eu comprei ele do Wesley Xavier. E ele tá inteirinho, tá muito bonito esse carro. Eu tive um em 2019, eu tive um preto com teto branco, que na época eu comprei por um preço muito bom e eu acabei vendendo para comprar um outro carro na época, uma Socar, nem lembro qual que foi. E eu fiquei 7 anos para achar outro Pontiac 59 com teto rígido. Os conversíveis acha, sim. Os conversíveis às vezes você ainda acha, mas o modelo com teto rígido pra mim não tem igual, não. Não sou um cara muito fã de carros conversíveis, vocês sabem disso. Bom, e o que fez esse carro ser tão especial em 1959 foi o fato de que ele era um carro wide track, né? Um carro de bitola larga, né? Em 1959, a equipe de engenharia da Pontiac, não só de engenharia, mas de design também, vinha reparando uma coisa estranha entre os carros da GM de 58 e os protótipos de 59. As rodas aqui, a largura dos eixos, era muito pouca, então os eixos eram muito para dentro. Você pode reparar aí nos Chevy 59, nos Buick 59 e todos os outros carros da linha GM, que os eixos são mais para dentro, né? E segundo a equipe de engenharia da época, com muita razão, eles achavam que comprometia muito o design do carro, a harmonia visual do carro, as rodas serem muito para dentro, né? Sobrar muita caixa de roda. Então eles acabaram alargando um pouco o eixo, né? O PT Estes lá, que é aquele engenheiro-chefe da época, decidiu que era uma boa ideia fazer isso. Então esse carro ele tem os eixos mais largos em 5 polegadas em relação aos outros GM. E atrás também, né? Ficou com 64 polegadas de largura atrás e 63,7 na frente. Enquanto os outros carros tinham a largura de eixos regular, padrão GM. Portanto, eles são muito diferentes. Vou estar passando uma foto aqui do Chevy 59 para vocês verem a diferença. E do Pontiac Parisia, que é basicamente o correspondente do Bonneville, só que canadense, né? Para quem não sabe, os Pontiacs canadenses, eles vão em cima do chassi do Impala. Então vocês podem reparar aí como as rodas dele eram mais para dentro. Isso inclusive até na época, entre a Pontiac americana, foi motivo de grande propaganda, né? Porque o wide track não foi só uma questão de design, mas melhorou muito a dirigibilidade desse carro. Esse carro era famoso por ter uma boa estabilidade, diferentemente dos irmãos dele da GM, que não eram tão estáveis assim. Inclusive, tá deixando a foto aí da propaganda do wide track. Enfim, é um carro muito legal, né? Com várias características aí revolucionárias da época. Outra coisa também é a grade dividida, que foi ideia do Paul Gillian lá, que era o design-chefe. E isso aqui definiu o design da Pontiac por praticamente 2 décadas ininterruptas, né? Porque depois dele todos os Pontiacs, exceto 1960, tiveram a grade dividida.
Isso aqui foi o marco, foi o início aí dos Pontiacos com a grade dividida. Inclusive o próprio GTO também tem a grade dividida. Isso aqui lembra muito a frente do Barracuda 68 também, né? Acho que ele bebeu um pouco dessa fonte aqui da grade dividida. Na época os designers eles estavam tentando sair um pouco daquela pegada meio Navarro dos Pontiacs antigos, né? Que tinham aquele emblema do índio e tal, e fazer um carro um pouco mais contemporâneo, né? Um carro mais futurista e aquela coisa toda. E eu acho que eles conseguiram isso com muito esplendor na série Bonneville. Tanto que ele foi o carro do ano aí. Não só a Bonneville, todos os Pontiacs ou Pontiacs vinham com essa carroceria, essa frente, né? Você tinha o Bonneville no topo de linha, o Starchief intermediário, o Catalina como modelo de entrada. Esse carro aqui é feito pela Sunstar Platinum, que para mim é a melhor fabricante de miniaturas aí de carros da década de 50. E vamos falar um pouco dos detalhes, né? Vai começar aqui pela grade, vazadinha, tá? Com uma grelha aqui finíssima, muito bonita. Os faróis aqui translúcidos, o cromado impecável, né? Aqui um pequeno efeitinho aqui, o emblema muito bem encaixado. Os frisos aqui, olha como é que casam, cara, muito alinhada, a calota. Cara, o carro, ele é esplêndido, né? Ele é um bubble top, né? Todos os GM de 59 compartilhavam o mesmo teto. Esse para-brisa aqui é o mesmo do Cadillac 59, do Chevy 59, do Buick 59. Todos eles tinham esse para-brisa no padrão bolha, né? Isso aí era padrão da GM. Aqui os espelhos retrovisores, os limpadores. Esses aqui não são tão funcionais como os outros. Eles até mexem um pouco, mas é pouca coisa. Muito bem casadinho, tá? Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha como que o quebra-sol casa com esse friso aqui com esse arco aqui do teto aqui. O carro muito bem encaixado. O capô tá um pouco desalinhado em relação ao carro. Mas é só você encostar nele aqui, porque as molas são pantográficas. E o carro é muito alinhado, as frestas são mínimas praticamente. Toda a questão do friso, o friso dele é maravilhoso, muito bem encaixado. Você tem esses 4 frisos laterais aqui em sequência, delineado da carroceria. Olha como que a carroceria é delineada, bonita, muito fiel ao carro de verdade. Olha como é que a luz reflete no carro com esplendor. O carro tem uma carroceria maravilhosa, né? As maçanetas aqui separadas, muita qualidade, miniatura muito bonita. Aqui o Bonneville na lateral, né? Para-choque traseiro, essa barbatana aqui protuberante, coisas de Detroit. Detroit anos 50 era isso aí. Aqui um Bonneville atrás, o Pontiac escrito aqui, a lanterna traseira com uma qualidade muito boa, as luzes de ré fazendo uma alusão aí ao jato dos foguetes, né, saindo por trás aqui do carro, por cima, muito bonito. Olha como é que esse carro é bonito e muito proporcional e muito realista, tá? Não é um carro desproporcional em nenhum sentido. É muito bem alinhado. Olha como é que o carro é bonito, cara. É lindo em qualquer ângulo. É muito bem feito. Muito mesmo. Muito mesmo. Aqui o vinco do paralama, olha só. Saltadinho, casadinho. Porra, muito bonito. Aqui a antena traseira, no meu caso aqui tá faltando a anteninha, né? Mas tudo bem, até por isso que o carro teve um preço melhor. Mas no geral ele tá perfeitinho, cara. Muito bonito esse carro.
muita qualidade, né? As peças são muito bem encaixadas. A Sunstar Platinum, ela fabrica carros aí com, com muita precisão, são carros maravilhosos, né? Que começaram a pegar muito valor, esses carros ficaram caros com o tempo, né? Esses carros não tinham tanto valor antes, esses carros praticamente quase ninguém queria, e hoje, pelo dólar tá alto, os novos modelos que vem entrando no Brasil estão entrando com um preço bem alto e tá difícil de adquirir, mas é impecável. Aqui a grelha, olha que grelha bonita, tudo, cara, tudo muito bem acertado, tá? Produto aí de uma ferramentaria de muita precisão, de moldes muito perfeitos, muito certinhos. Olha esse friso aqui, cara. Aqui o outro emblema. Acho que tá escrito aqui... Não, acho que não tá escrito nada, não. Aqui. Olha aí. Que espetáculo. Carro de pintura muito alinhada. Só com esses pontinhos aqui, muito pouquinhos. De resto, olha, super alinhado. Pintura muito certinha. Muito perfeitinho. Muito alinhado. Carro aí de extrema qualidade mesmo aí, feito pela Sunstar Platinum, né? Dá gosto de ver. E agora vamos falar um pouco do motor dele. Aqui a gente tem a parte talvez mais maneira do carro, mais legal, que é o motor. Eu acho que eu vou ter que segurar um pouco o capô, porque apesar dele ser, as molas serem pantográficas, elas não estão, não é que não estão segurando, mas o capô ele tem mais curso se você puxar ele. Então eu vou colocar o dedo aqui. Bom, o que a gente tem aqui é um motor 389. 389? Isso mesmo. Em 1959 a Pontiac ela reintroduziu os motores V8, né? Tirou o 315 e o 347 de linha e colocou só o 389. Esse é o mesmo 389 que foi usado no primeiro muscle car aí declarado, que foi o GTO em 1964. É o mesmo motor do GTO, gente. É o mesmo motor dos GTOs até 66, que são 389. Na metade de 66 para frente, o 389 ele passa a ser o 400, né? A cilindrada dele foi aumentada, mas o bloco é o mesmo. E depois ele vem a ser o 455 também. Ou seja, esse bloco aqui, o 389, ele foi usado praticamente aí até o final da década de 70, né? Passando de 389 para 400 e para 455, né? Ou seja, para vocês verem como os carros americanos eles não são tão tecnológicos quanto parecem, né? Pelo menos os da década de 70, porque eles já vinham usando esses motores de sempre. É lógico, os Pontiacs da década de 70, lá os 400, 455 Fórmula, já usam sistema de PCV, sistema de canes, tem catalisador e o caramba. E é por isso que aqueles motores eles eram bem mais amarrados, digamos, do que esse motor do final da década de 50. Mas 59 foi o primeiro ano aí do 389. Por isso que eu te falo, muitos dos motores lendários de muscle cars, não todos, mas alguns, já estavam debaixo do capô desses carros já na década de 50, cara. Esse é um caso muito emblemático, né? Por trás de toda aquela propaganda do GTO, da onça debaixo do capô e aquela coisa toda, tava basicamente esse motor aqui. Claro, com outros trabalhos, né? Comando de válvula, blá, mas a base era essa aqui. Bom, então a gente tem aqui um motor 389. Para o ano de 59, no caso do Bonneville, esse motor tinha 300 HP, 10:1 de taxa, carburador de corpo quádruplo, que era o Carter o AFB, né? Ele rendia 57 kg de torque a 2.800 RPM, ou seja, um motor de torque em baixa total. E os 300 HP dele vinham a 4.800 RPM, né? Então era um motor que era até girador, cara.
até para a década de 50. Era um motor aí considerado de grande resistência e durabilidade e até de alto desempenho. Né? O carro tinha um desempenho fantástico para a época, fazia de 0 a 100 em 8 segundos e meio e tinha uma velocidade máxima aí de mais de 200 km por hora, acho que eram 203 km por hora. Para 59, todos os Pontiacs vinham com motores 389, todos eles. Só que o que mudava era a carburação e o comando de válvula e a taxa de compressão. Né? Então você tinha motores de 215, 245, 260, 300 e 315 HP. Os modelos de 315 HP eram os tri-power, né, de carburação tripla. Não é o caso desse aqui. Esse cara aqui usa uma carburação corpo 4. Os tri-power são visualmente idênticos aos do GTO. São muito raros, né? Eram as versões que eles chamavam de 420A. Né? Então, esse carro aqui, ele é um corpo quádruplo. Ele não é a versão tri-power, que são 3 carburadores de corpo duplo, né? Ou um six-pack, por assim dizer. Mas dentro dos motores regulares aí, ele era aí o mais potente, né? Bom, vamos falar um pouco aqui do detalhamento desse motor aqui. Esse carro aqui ele tem direção hidráulica, já dá pra ver aqui de cara. Uma bombona de direção hidráulica bem detalhada. Muito legal o detalhamento da correia ali, ó. Dos dentinhos dela, dos dentinhos da correia. A Sunstar é a única que faz isso. Eu nunca vi outra fabricante que faz essas correias com dentinhos. Mas ela é totalmente plástico, tá? Mas mesmo assim, muito bonita, claro. Aqui a gente tem o alternador dele, né? Aqui a gente tem o que me parece ser a saída do ar quente dele. Posso estar enganado. Aqui a vareta de óleo. Aqui a gente tem na frente do motor, né, a hélice, polia da hélice, bomba d'água. É o mesmo 389 do GTO. Os cabos de vela. Aqui muito interessante mesmo que a Sunstar fez, cara. Eu acho que vale até a pena ver. Mostrar para vocês com mais detalhes. Opa, é o acionamento, não o acionamento, né? Mas a válvula do ar quente que tinha. Peraí, vou ver se eu consigo posicionar melhor a câmera aqui para vocês aqui, ó. Que tinha esse controle de pressão a vácuo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Olha que legal. Eles colocaram a válvula na caixa do aquecedor, né, do ar quente. E vamos ver para onde que o fio vai. O tubo, né? Ele sai aqui da válvula, passa aqui por detrás. Lembrando que isso aqui é tudo de borracha, tá? Tudo de borrachinha. E vai ali atrás do motor. Aqui a gente tem o motor do limpador de para-brisa, hidrovácuo. Aqui a gente tem também o reservatório de água do limpador de para-brisa aqui atrás. Alguns relés. Isso aqui eu acredito que seja o sistema de cruise control do carro, tá? Então, não posso estar enganado, mas eu acho que é. Porque esse carro ele vinha com o sistema de cruise control. Aqui a bateria. Cara, a bateria podia estar com uma pinturinha aqui nos terminais e tal, mas ok. Aqui as buzinas, o radiador, aqui a coifa, detalhamento de presilha, tampa. Cara, muito bonito o motor, tá? Muito legal mesmo. Sunstar, ela Platina, ela capricha bastante aí nos carros por debaixo do capô, tá? É um carro muito bonito mesmo. Aqui vocês conseguem ver o detalhamento da grade vazada, ó. Olha que bacana. E aqui o radiador ali com as aletinhas. Porra, tudo muito certinho, né? Mas esse aqui nem é alternador, esse é um dínamo, né? Aqui as molas, padrão pantográfico.
Olha para vocês verem o detalhamento aqui da parte de cima do capô, né? Do acabamento, tudo em preto. Isso aqui devia ser uma espécie de mantinha. Isso aqui é metálico, aqui em cima tá essa parte metálica aqui. Pra te falar a verdade, eu nem sei o que é isso. Muito bonito. Cara, muito legal mesmo. É um carro sensacional, né? Ali de novo a mola pantográfica. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui no caso, ela ainda tem um curso a mais, ó. Pra vocês verem como ela trabalha. Legal pra caramba, né? Então é isso. Esse é o motor do Pontiac. Acho que não tem muito mais o que mostrar aqui. E vamos falar um pouquinho da interna agora. O painel desse carro é a coisa mais linda, cara. Com esses 3 relógios maravilhosos aqui na frente. Ali você tem um velocímetro, um marcador de combustível, né? E ele também tinha um relógio mesmo de marcar horas no painel. Muito legal, o volante muito bem detalhado, chave de seta, acionamento do câmbio, né? Aqui um indicador de marcha, né? Lembrando que ele era um automático, né? Ou hidramático, né? Aqui o tapetinho de borracha, carpetado, muito bonito. O banco não tá melecado, tá certinho esse carro. E todo em marrom, né? Olha aí que bonito. Aqui você tinha o trinco, né? Para abrir a porta, os vidros automáticos, vidros elétricos, né? Automáticos, o retrovisor também elétrico. Aqui a luz cortesia, o acabamento impecável, como eu falo, cara. Ninguém repara, mas já repararam quantas peças tem um Sunstar Platinum, cara? Isso aqui é tudo separado, todas essas pecinhas aqui são separadas, até esse botão é separado, tudo aqui é separado, tem quase nada pintado nesse carro, quase nada, cara. E isso dá um aspecto maravilhoso pra miniatura, um visual incrível. Aqui o banco também, ele mexe um pouco, os frisos, cara. Mesmo sendo peças de plástico, elas têm uma qualidade maravilhosa, que elas parecem até metálicas, cara. Isso aqui que é o suco do Sunstar, né? Ali atrás o banco, como vocês podem ver aqui o acabamento no meio do banco, os detalhes do banco aqui, ó, né? Os desenhos, a pintura, o padrão de acabamento é sensacional, como vocês podem ver aí. Não tem igual. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui o do outro lado agora. Olha aí. Que bacana, gente. Que bacana. Aqui o porta-luvas gigantesco que fica embaixo do painel. Uma coisa bacana também, o para-brisa meio bolha, né? Meio bubble top ali, envolvendo ali praticamente o motorista por inteiro, né? Deve ser um carro muito gostoso de dirigir. Os quebra-sóis, ó, são retráteis. Vou tentar baixar para vocês verem. Consegui. O quebra-sol ele é retrátil. Vocês têm ali o espelho também por cima ali, ó. Muito bacana, né? Muito lindo o interior, muita qualidade. Os painéis da década de 50 eram muito imponentes, né? Inclusive aqui eu acho que isso aqui seria o handbrake dele, não sei, posso estar enganado. Aqui todos os controles, o rádio. Cara, que interior bonito, né? Soleira da porta de metal também, né? Óbvio, no carro por um aqui é plástico, mas, cara, qualidade isso aqui. Né? E toda a frisagem dele é muito bonita, né? São cromos de qualidade, não é nada pintado, é cromado mesmo. Vamos ver o forro do teto aqui, vou fechar a porta aqui, peraí. O forro do teto com 2 lâmpadas em cima, lá. Uma de cada lado, o carro tinha 2 lâmpadas internas, ó. Isso que eu chamo de qualidade, vamos ver a outra. A outra ali. Muito bacana o acabamento desse carro. Dá gosto. A miniatura que dá muito gosto de ver, muito vistosa. Agora vamos ver aqui o porta-malas dele.
que também é muito bacana. Esse aqui, diferente do outro carro que eu mostrei pra vocês, o Ford, o tecido o porta-malas é em tecido mesmo, tá? É todo em tecido, olha, cara, que bacana. É tecido mesmo, tá? Não é texturinha, não. Aqui meio sujinho e tal, mas é tudo tecido aqui, ó. Seria isso um macaco? O macaco hidráulico da criança? Não sei. Nem eu sei o que é isso. Mas é muito bacana. Aqui as nervuras aqui do porta-malas, né? Sistema de acionamento elétrico, né? Tem até um motorzinho ali, cara. Olha que bacana. E isso era Sunstar Platinum, né, cara? Qualidade em cima de qualidade em cima de qualidade. Em todos os detalhes. Olha só pra vocês verem. Que bacana o acabamento disso aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Acho que aqui sim tá o que parece ser um macaco, alguma coisa do tipo. É o macaco mesmo. Cara, os caras pensaram em tudo, até o batente, né? Até a trava do porta-malas tem. Muito bonito mesmo. Carro aí excepcional, de muita qualidade, muito bem feito mesmo. E agora vamos ver ele por baixo. Agora vamos falar um pouco aí do chassi do Lincoln. Acho que vocês devem estar reparando que tem uma diferença de iluminação em relação à parte anterior, porque eu estou gravando em outro dia. Eu tive alguns problemas em relação ao serviço no sábado, tive que parar a gravação e agora retomei aqui gravando o chassi dele. Bom, esse carro aqui, ele é um GM dos anos 50, então o que dá para esperar é que ele tem um chassi em X, né, que era o padrão deles da época. O chassi de 59 é o mesmo do ano de 58. Lembre-se, apesar de ser a tendência da GM, cada fabricante tinha seu chassi em X, digamos. Sendo que esse chassi em X da Pontiac é muito diferente do Impala, por exemplo, né? Eles não têm essa estrutura que a parte da suspensão ela é fechada no próprio chassi do carro. Aqui não, aqui é diferente. Você tem o chassi em X e você tem uma extensão do chassi em X, que é o suporte aqui das barras da suspensão do carro. Mas ele é um chassi X in natura. Eu já falei muito desse chassi X no vídeo do Buick Riviera 63. Era um chassi bom para o carro ter um perfil baixo. Porém, esse chassi ele fica meio que adentrado no próprio assoalho do carro. Então, o túnel dentro do carro, para passar o cardan, ele é mais protuberante, né? Um túnel mais alto. Isso implicava um pouco no espaço interno. Outra coisa, esses chassis eram horríveis em questão de colisão lateral, porque você não tem nenhuma proteção aqui na lateral do carro. Então esses carros, cara, quando tinha uma batida lateral, eles se contorciam, ficavam tortos igual banana, né? Eram soluções aí de engenharia da época, né? Mas muito bacana mesmo, o chassi, o assoalho, olha o detalhamento desse assoalho. Maravilhoso, cara. Tanque de combustível, tá, tudo bem, é preto, poderia ser pintado. Você tem aqui o mangueiramento e tal. Muito bom, muito bom. Aqui a gente tem uma suspensão dianteira, padrão duplo A. Obviamente aqui não está representado como duplo A, que teria uma bandeja embaixo, uma bandeja em cima. Mas a Sunstar, no foco dela nunca é o chassi do carro, a parte mecânica e tal. Mas ficou bom, ficou muito bom, né? A suspensão funciona, mas as bandejas não. Mas tá tudo aqui, tá tudo no lugar. E isso é o que basta, é o que importa. Não precisa ser tudo funcional na miniatura. Tem muita gente que fica com essa coceira de funcionalidade. Mas às vezes você matar um pouco a funcionalidade do carro em prol de um visual tão bonito quanto dessa miniatura, eu acho que é tão válido quanto. Cada marca, cada fabricante tem a sua pegada. Aqui a gente tem a barra estabilizadora dianteira, as duas bandejas. Aqui o cárter, inclusive com os parafusinhos aqui do cárter, né? Muito bom, barra de direção, motor de arranque, filtro de óleo, câmbio automático. Lembrando que esse carro usava um câmbio dramático
de 3 velocidades. Vou estar deixando as relações aqui. Cara, esses carros. Inclusive, esse carro saiu com um câmbio automático de 4 velocidades exclusivamente para bater alguns recordes de velocidade da época, né? Lembrando que a Pontiac ela era uma linha experimental de desempenho da GM, então eles tinham essas soluções diferenciadas, né? Era o único carro ali da série que tinha um câmbio automático 4 marchas. Também tinha um manual de 3 velocidades. No caso aqui é um automático de 3 velocidades. Vou estar deixando as relações aí porque é um carro que eu não sei de cabeça, tá? Aqui as duas saídas do escapamento que contornam o chassi, né? Isso é padrão de chassi em X. Passam por trás do eixo, saem aqui, silencioso no começo. Cara, mesma coisa, mesmo estilo de chassi dos Impala, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e até 63, né? O mesmo estilo aí de construção. Aqui a gente tem o diferencial. Não se fala se é um 10 parafusos, porque não é. Esse diferencial aqui é do final dos anos 50, então a carcaça é totalmente diferente, né? O miolo dele aqui, a parte do miolo é parafusada aqui na frente. Posteriormente os outros GM já tem o miolo aqui todo integrado na carcaça e você tem um parafuso atrás. É daí que vem a denominação do 10 parafusos, do 12 parafusos, da bitola e etc. Esse diferencial são com várias relações possíveis. Cara, carro dos anos 50 eles têm uma variedade incrível de relações que eu vou estar deixando aqui para vocês no cantinho. E é impossível você decorar isso. Não é igual as relações de muscle car, que eram 4 ou 5 no máximo. Isso aqui saía com uma variedade tremenda de relações, porque esses carros tinham muitas aplicações, né? Ele podia ser tanto um carro de corrida como um carro de polícia, ou um carro oficial. Então, é isso. Aqui a gente tem uma barra aqui em cima do eixo, que eu acredito ser uma espécie de barra panhard, estilo aquela barra triangular. Eu não sei exatamente o nome que esse aqui tem, mas eu sei que ela está em cima do topo do eixo, ela se movimenta com ele, é mais um ponto de fixação. Legal que parece ser na própria carroceria do carro, não sei dizer. Não sei o nome dessa barra também, se alguém souber, só me falar. Muito bacana aqui o tanque e tal. Caixa de câmbio, tudo muito bem feito, tá? Muito legal. E eu acho fantástico olhar a estrutura desses carros dos anos 50. Eu gosto de ver esses carros por baixo, né? Era uma engenharia totalmente diferente e que a gente não vê mais. É uma coisa que a gente nunca mais vai ver em um carro. E é isso. Esse é o Pontiac 59 por baixo. Agora vamos às considerações finais aí do modelo. Tem uma construção e um padrão de qualidade muito bons, muito superiores. Todos os Sunstars Platinum, no geral, merecem uma atenção aí maior em relação às rodas, né? Na sensibilidade das rodas. São carros que aqui, como vocês podem ver, tem uma folguinha nos eixos. Esses carros têm uma tendência a cair roda. Esse carro não caiu roda. Eu tenho um Sunstar que eu já comprei assim, mas eu digo isso porque se vocês forem expor esses carros, deixem eles calçados. Não coloquem direto na estante. Esses carros têm uma certa sensibilidade nos eixos, nas peças, nesses cromados aqui, ó, principalmente nessas nomenclaturas aqui, ó, não fique encostando, não mexe na antena. Entendeu? Um carro para você pegar, para você apreciar. Não é para você olhar com os dedos, com a mão. É um carro para você apreciar, legal, curtir, abrir a portinha e tal, né? Dar aquela olhada no interior. Agora a gente pode ver o interior aqui sem flash, porque eu tô gravando em outra hora do dia, né? De folga e tal. Aí dá pra ver melhor aqui, ó. Olha que bacana. É pra você fazer isso, abrir portinha, fechar a portinha, olhar, apreciar o negócio. Não é um carro para você ficar muito assim agarrando, também não é um carro muito assim customizável, né? É para você apreciar ele do jeito que ele é. Se ele veio assim, que continue assim. E é aí que eu vejo que tem colecionadores que se decepcionam um pouco com o Sustar por causa dessa questão das peças insensíveis, do carro às vezes dá problema, tem um Sunstar que meleca banco,
né? Eles são muito frágeis. Cara, é treinar a mão. É um carro pra você ficar encostando, pra você ficar pegando no teto. O teto é de plástico, tá? Isso aqui não é de metal. Tudo isso aqui é plástico. Você puxa. Não é que corre o risco de soltar, não vai quebrar assim, mas, cara, tem um risco ali. Ah, fresco. Cara, esses carros, eles pegaram muito valor com o tempo. Não são carros baratos mais. Já foram. Esse carro aqui, uma vez eu contei essa história, eu consegui um preço por 280. Isso há 7 anos atrás, já era barato. Hoje você não consegue achar um carro desse por menos de 600 pilas, 700 pilas, cara. E esse é hard top, tá? Esse tem teto. Se você conseguir achar um com preço bom, vai ser conversível. Porque os conversíveis ainda acho de vez em quando aí, perdido em grupo, em lote. Eu sou um cara que eu já falei 1000 vezes. Eu já acho que eu já falei até nesse vídeo, porque eu tô gravando em dias diferentes. Eu não sou um cara fã de carro conversível. Eu respeito quem gosta, aprecio, mas eu não gosto. Então é mais difícil de ter. Porque eu tenho que esperar anos para achar um com teto rígido, porque eu não acho. Né? Então, eu tento tomar o máximo de precaução possível com esses carros. Também tem a questão de ser um carro mais caro. Eu só consegui esse carro graças ao amigo Wesley, o Xavier, que comprou esse carro. Eu fiquei, porra, me vende esse carro. E de tanto eu encher o saco, ele me vendeu. Era um dos últimos Platinums aí que me faltava, né? Porque o imbecil aqui vendeu o mesmo carro há anos atrás, né? Então, por uma questão aí de custo financeira, até da própria estrutura da miniatura, eu não sou muito de ficar aí nessa pegação com o carro, não. Aproveito, curto, como vocês podem ver, mostro as partes móveis, mas são carros sensíveis, cara. São carros sensíveis, né? Então não é das melhores ficar agarrando o carro, pegando o carro toda hora. Uma hora solta alguma peça. Esses carros soltam peças, cara. É uma miniatura que, se você for olhar bem, ela deve ter no mínimo umas 400 partes separadas aqui. Todas prontas para dar algum defeito. Então é melhor manter a ordem. Fora que é caro, né? E se você não dá valor ao teu próprio dinheiro, quem vai dar? Então é melhor tomar cuidado. No geral, uma miniatura incrível, impecável, tá? A Sunstar, ela sabe fazer as coisas com muito capricho, com muito esmero. Né? É uma miniatura que você pega, que você olha de qualquer ângulo. De qualquer ângulo, de baixo para cima, de cima para baixo, lateral. É tudo muito certinho, muito perfeito e muito bem casadinho, tá? Esse carro tem uma pequena falha de capô, como vocês podem ver. É só empurrar aqui para baixo, ele se alinha melhor. Mas tá tudo bem. É um carro que eu tenho extrema satisfação de ter na coleção, de manter e de mostrar. Que não adianta também ficar escondendo os carros, né? Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei um pouco. Já falei do mercado também, são carros mais difíceis, ficaram difíceis, né? E eu acho que eles atendem um público meio específico de colecionadores, porque não é todo colecionador que gosta desse tipo de carro dos anos 50. Eu acredito que tem aí talvez um padrão de idade, né, ou de contexto de vida. É muito difícil achar um cara mais jovem que goste desse tipo de carro. Não é um carro, assim... Eles têm venda, mas é sempre para o público específico ou para os mesmos colecionadores, né? Porque são poucos que mantêm esse tipo de carro em coleção. Eu sou um deles, não sou velho, sou jovem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do Pontiac. E desculpa a falar dele em excesso, mas é um carro que merece uma boa apresentação, porque ele é muito legal. E espero mais pra frente mostrar outros Platinum pra vocês. Valeu, gente.